Olá pessoal, agora nós vamos responder algumas questões sobre potência elétrica. Vamos lá. Primeira questão nos fala o seguinte: muitos aparelhos elétricos são acionados por controle remoto. O manual do usuário desses aparelhos informa que para mantê-lo em estado de prontidão, chamado de standby, isto é, acioná-lo por controle remoto, é necessário uma potência de 20 watts. A energia consumida por esse aparelho em um dia é aproximadamente... Então, ó, é a situação, tem um aparelho que ele está em stand-by. Então, mesmo ele estando em stand-by, ele está consumindo energia. Então, nós temos uma informação que é de 20 watts. 20 watts não é energia. 20 watts é potência elétrica. E aí, ele vai ser utilizado durante um dia. Então, nós temos o tempo de um dia. E aí ele pergunta qual é a energia consumida. Bem, nós já sabemos que a energia é o produto da potência vezes o tempo. Só que para você colocar energia em joules, é necessário a potência estar em watts e o tempo está em segundos, que não é o caso. A potência já está em watts, mas o tempo não está em segundos. Então nós temos que primeiro transformar um dia em segundos. Para a gente saber isso, basta lembrar que um dia é a mesma coisa de 24 horas. Cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Então você vai multiplicar 24 vezes 60 vezes 60 e vai dar 86.400 segundos. Então agora nós podemos pegar a informação e calcular quanto é a energia. A potência ela é de 20 watts. Watts é a mesma coisa de joules por segundo, vezes o tempo de um dia, que vai ser de 86.400 segundos. Esse segundo vai embora com esse segundo, vai sobrar apenas joule, que é a unidade de energia. Aí 20 vezes 86.400 vai dar 17.728 joules. Como ele quer em notação científica, a vírgula está aqui. A notação científica você tem que colocar o número entre 1 e 10. Então vai ficar 1,7 vezes 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 casas decimais. Então a alternativa vai ser letra B. Vamos para a próxima questão. Dá um print aí na tela. Dá um pause para você entender a questão e depois passa para a próxima questão. Na nossa segunda questão fala o seguinte: o rádio de um carro é conectado por dois fios à bateria de 12 volts através de um interruptor. Considerando a resistência elétrica do interruptor desprezível, informação importante, já eu explico, e que a corrente fornecida ao rádio é de 2 amperes, é correto afirmar que a potência dissipada no interruptor é... Muito cuidado, pessoal, porque isso aqui é uma questão pegadinha. Por quê? Olha só o circuito. Nós temos uma bateria. Vou até desenhar aqui. Então, pessoal, o esquemazinho mostra que nós temos o interruptor. E nesse interruptor, quando ele liga, ele vai passar uma corrente de 2 amperes para o rádio. Só que a questão fala que a resistência elétrica do interruptor é desprezível. Então tome muito cuidado, porque o aluno pode pensar que basta pegar I vezes U, ou seja, pegar os 2 amperes e multiplicar por 12 volts e dá 24 watts. Isso aqui está errado. Por quê? Porque essa é a potência do rádio. Se eu quiser saber a potência do rádio, realmente vai ser 24 watts. A questão quer saber a potência do interruptor. No interruptor, a resistência dela vai ser zero. Se a resistência é zero, a gente já sabe que potência é U ao quadrado sobre R. Então, primeiro você não pode utilizar por aqui, né? Porque aí a resistência não vai ser zero no denominador, não pode. Mas você pode pegar aquela outra R vezes I ao quadrado. E aqui pode utilizar. E aí quando você coloca aqui zero, todo o produto vai ser zero.
Então a potência vai ser 0. Então é uma questão pegadinha, porque não há resistência no interruptor. Então se não há resistência no interruptor, quer dizer que não vai ter potência elétrica. Então a alternativa correta é a letra D, 0. Vamos para a nossa próxima questão. Uma lâmpada LED, diodo emissor de luz, funciona com 12 volts e corrente contínua de 0,45 amperes. Produz a mesma quantidade de luz de uma lâmpada de 60 watts de potência. Cuidado aqui, pessoal, ele está falando de duas coisas. Uma é o LED e a outra é uma lâmpada. Qual é o valor da redução da potência consumida ao se substituir a lâmpada incandescente pela de LED? Nós já sabemos que o LED, geralmente tem uma economia maior do que a lâmpada incandescente. Então a questão quer saber o quanto é a economia de trocar uma lâmpada incandescente por uma lâmpada de LED. Vamos lá. Primeiro nós vamos ver qual é a potência do LED. A potência do LED pode ser dado por... Nós temos a tensão e nós temos a corrente. Então a gente pode utilizar I vezes U. Então nós temos a corrente de 0,45 e a tensão de 12 volts. Então, calculando isso aqui, vai dar de 5,4 watts. Isso aqui é a potência do LED. A potência da lâmpada é 60 watts. Então, a economia vai ser 60 watts, que é o da lâmpada, menos 5,4 watts, que é o do LED, que vai dar watts. Então, alternativa A. A nossa próxima questão. Em dias muito úmidos, é comum os vidros dos carros embaçarem. O vidro traseiro geralmente tem um circuito elétrico desembaçador. Se tal circuito submetido a uma diferença de potencial de 12 volts, precisa consumir uma potência de 4 watts para eliminar a umidade sobre ele. Qual o valor de resistência elétrica que ele necessita possuir? Então, quais são as informações que nós temos? Nós temos a DDP, que é 12 volts. Nós temos a potência, que é 4 watts. E ele quer saber a resistência elétrica. Então, basta a gente pegar a formulazinha de potência, o ao quadrado dividido por R, para a gente calcular a resistência. Isolando a resistência, vai ser o ao quadrado dividido pela potência. Então, nós temos 12 ao quadrado dividido por 4, que é a potência. Então, aqui vai dar de 36 ohms. Fácil, não é? Então, agora nós vamos para nossa última questão. A questãozinha do Enem ela é mais elaborada. Então, vamos com calma. Um eletricista deve instalar um chuveiro que tem as especificações 220 volts, dá 4.400 watts a 6.800 watts. Então a gente observa aqui já antes, pessoal, que a potência pode ser alterada. Para a instalação de chuveiros, recomenda-se uma rede própria, com fios de diâmetro adequado e um disjuntor dimensionado à potência de corrente prevista, com a margem de tolerância próximas de 10%. Os disjuntores são dispositivos de segurança utilizados para proteger as instalações elétricas de curtos circuitos e sobrecargas elétricas e devem desarmar sempre que houver passagem de corrente superior à permitida no dispositivo. Para fazer a instalação segura desse chuveiro, o valor da corrente máxima no disjuntor deve ser... Então, pessoal, ele quer saber qual é o valor de corrente máxima para o disjuntor. Aqui na questão ele te dá a tensão. A tensão ela é constante, vai ser de 220 volts. Mas a potência ela te dá duas opções. Mas, pessoal, a potência utilizada será o de maior valor, porque o que vai consumir maior energia. Então vai ser de 6.800 watts. Então, pela fórmula,
I vezes U. A corrente vai ser quem? Potência dividido por U. A potência de 6.800 watts. E a tensão de 220 volts. Então vai dar uma corrente de 30,9 amperes. Acontece que ele diz que a tolerância tem que ser em torno de 10%. Então nós vamos aumentar 10% disso aqui. Então, como é que a gente aumenta 10% de uma coisa? É fácil. Basta pegar o valor e multiplicar por 1,1, porque 10% é 0,1. Então nós vamos pegar aqui e 30,9 vezes 1,1, que vai dar 34 amperes. Como nós estamos falando de um disjuntor, a gente tem que pegar um pouquinho a mais. Por quê? Porque aqui ele está dizendo o valor que vai ser atingido. Então, se você tiver um valor igual, ele vai disparar. Você tem que colocar um pouquinho a mais. Então, a corrente do disjuntor tem que ser de 35 amperes. Alternativa D. Então, pessoal, dê uma revisada. Tem muitas questões de vestibulares sobre o assunto, inclusive no Enem. E qualquer dúvida, basta perguntar nos fóruns. Até a nossa próxima aula.